Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de Matemática, Matemática em Clique. Hoje vamos falar sobre equações diferenciais exatas, né? Como identificar, né? Qual estrutura algébrica você precisa identificar para que se caracterize como uma equação diferencial exata. E depois, na próxima aula, eu vou trazer um exemplo de uma já com os procedimentos para resolução. Vamos então ver juntos como identificar? A gente tem aqui o tema da aula, equações diferenciais exatas, né? Então, vamos ver aqui o processo de identificação desse tipo de equação. Então, a equação ela vai ser, né, diferencial exata se você conseguir escrever nessa estrutura aqui indicada, né? F de x e y derivada em x, f de x e y derivada em y igual a zero. A soma entre elas vai dar zero, né? Sendo que aqui elas são f de x e y e f de x e y são funções quaisquer de x e y. Então, como que você faz isso na prática, né? Essa identificação dessa estrutura de duas funções que dependem, né, de x e y e, ao mesmo tempo, né, uma vai estar associada a dx e a outra vai estar associada a dy, né? Então, vamos ver como que a gente consegue identificar esse tipo de estrutura, ok? Vamos lá. Então, aqui, ó. Outra característica importante, depois que você consegue perceber aquela estrutura que a gente acabou de ver, é que quando você derivar aquela função xy, né, em x, e a outra função xy lá que você tinha em y, aqui a gente está colocando como diferenciar, uma forma de diferenciar, indicando aqui o y e o x em cima, mas na verdade as duas funções estão dependendo de x e y, tá certo? Vocês vão perceber assim na sequência, né, no exemplo. Só que uma vai ser derivada em x e a outra vai ser derivada em y. Se você conseguir que as duas condições sejam satisfeitas, né, a identificação daquele padrão algébrico e depois essa igualdade, você tem a caracterização da equação diferencial exata. Vamos ver então na prática aqui como identificar? Então, primeiramente aqui, ó, você tem um EDO, uma equação diferencial, que caracteriza aqui, né, principalmente a presença da derivada, né, a nossa equação diferencial. E aí você tem que mostrar que ela é exata, usando os dois passos que a gente acabou de ver. Então, como que a gente mostra isso? Vamos identificar aquela estrutura. Vamos ver, ó. Para identificar aquela estrutura, né, que a gente tinha visto anteriormente, né, que é uma função de xy dx e outra função de xy dy, né, a soma delas vai dar igual a zero, e aí você tem que identificar primeiro essa estrutura. Para identificar essa estrutura, você faz o seguinte, ó, aqui você vai pegar a equação diferencial que foi dada, você vai reescrever como dx dy, essa derivada, né, e y', e aí, ao escrever com essa notação, você pode multiplicar em cruz, e ao multiplicar em cruz, o que que você vai fazer? Ou você multiplica os dois lados pelo que você quer eliminar no denominador. É uma forma de pensar também pela lógica das igualdades, mas aqui eu vou falar para vocês fazerem também como pensando na multiplicação em cruz, que também é um raciocínio válido, tá? Então, aí vocês multiplicarem em cruz, como vai ficar? Ó? Multiplicando aqui em cruz, ficaria dx vezes esse lado, né? Então, você tem aqui o resultado que deu a multiplicação pelo dx e o dy vezes o que está aqui no denominador, aí você chegaria nessa informação. Então, percebam que as duas estruturas aqui de funções são funções elas estão em função de x e y, porque tem aqui a presença do x e o y nas duas estruturas, né? Aqui, ó, nas duas estruturas tem a presença do x e o y, e uma está sendo derivada em x e a outra derivada em y, né? Aqui, dx, dy e dx. E aí você tem o quê? A gente tem aqui na estrutura uma soma, né? E aí a gente vai fazer, então, aqui mais alguns detalhes para adequar, né, a nossa estrutura algébrica que a gente está buscando para mostrar que é uma equação diferencial exata. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Então, aqui nesse momento, a única coisa que foi feita, né, esse menos foi colocado em evidência, né, então ele ficou aqui antes dos parênteses, então tudo que ficou dentro dos parênteses ficou positivo, porque como aqui era negativo, né, nos elementos que estavam dentro dos parênteses, se você trouxe aqui em evidência, né,
o menos ficou à frente, você pode deixar positivos os valores internos. Por que que a gente faz isso, né? Colocar em evidência esse menos? Porque aí sim eu posso também ou pensar na inversão de operação passar somando, ou soma dos dois lados, aí elimina o que está aqui do lado direito e fica com ele sendo somado do lado esquerdo do sinal de igual. Mas vocês podem pensar nessa questão de inversão de operação que está subtraindo passa somando, como vocês estão mais acostumados, tá certo? Então vamos ver como vai ficar, ó. Aqui, quando a gente pensa ou na inversão de operação passou somando, ou somou dos dois lados e esse desapareceu e ficou sendo somado só do lado esquerdo, que é a lógica da igualdade, você chega nessa estrutura aqui, que é justamente a estrutura que a gente está buscando, né? Para garantir que ela seja uma IDO exata. Só que aqui eu já garanti que ela é uma IDO exata? Não. Esse é o primeiro passo. Identifiquei a estrutura algébrica necessária para que ela seja uma EDO exata, a equação diferencial, né, exata. Agora eu preciso identificar o segundo passo, né, que era a questão lá da igualdade das derivadas das duas funções, uma em x e outra em y. Vamos ver, ó. Então, a primeira função aqui, né, essa que as duas são funções de x, y, tá? A gente só abrevia aqui para facilitar, não vai colocar aqui os parênteses sempre o x, y, mas as duas estão aqui em função de x, y, porque as duas têm a presença do x e a presença do y. Na hora de diferenciar, a gente coloca o x em uma e o y em outra. Alguns autores também usam, em vez de f, para f igual para as duas, você tem que colocar f de x, f y para diferenciar, porque senão os dois ficariam f. Mas você também pode usar, alguns autores usam aqui para a primeira função m e a segunda n. E aí você não precisa usar esse x e esse y, que talvez possa gerar algum tipo de confusão, ele só serve aqui para diferenciar as duas funções. Aí depois você tem o quê? As duas funções, elas dependem de x e y, porque as duas estruturas algébricas têm a presença do x e a presença do y, mas o que a gente tem aqui, né, agora, é aqui, ó, 2x elevado a y é a primeira estrutura aqui. E x elevado a y mais 2 é a segunda estrutura que a gente tem aqui. As duas são funções dependendo do x e do y. Qual teste que eu vou fazer agora da igualdade? Vamos ver como que é? Então, eu vou verificar, né, se uma função derivada em x é igual a outra função derivada em y. Então, as duas funções, que dependem as duas de x e y, porque tem a presença do x e y nas duas, eu vou derivar uma em x e a outra em y. Vamos ver, ó. Então, aqui, como que ficou? Eu vou derivar aqui, né, essa que está marcando y, que é a que está aqui embaixo, eu vou derivar em x. Essa que está marcando x, eu vou derivar em y, tá? Então, aqui, só para ter um critério aqui, né, porque aqui poderia ser mn, né, não precisaria ser fx, fy, que pode gerar alguma confusão, pensando que a variável seria só x ou y, mas não, as variáveis são x e y. Quando você deriva em x, uma estrutura que tem x e y, você ignora o que tiver y, porque vai dar zero, né, não vai ter a informação necessária, né? Aqui, por exemplo, ó, quando você está derivando essa estrutura aqui, y, você está derivando em x, aqui você tem na verdade eu falei vai dar zero, lógico, vai dar zero dependendo da estrutura, mas você vai ignorar o que for y, não é derivada, você encara como sendo um número comum, tá? Então aqui, ó, e elevado a y, você permanece com e elevado a y aqui, porque você está derivando em x, nesse caso. Você vai derivar x em x, então vai ficar 1 aqui, porque a derivada de x é 1, né? Porque é subtrair 1 do expoente, vai ficar x elevado a zero, que fica 1, né? É a regra lá da derivada, né? Quando você faz a regra do tombo, que você pega o expoente e desce, né? Aqui no caso o expoente do x é 1, fica 1 na frente do x, só que tira 1 do expoente, dá 0, né? Então some o x. O que eu faço onde tem o y? Eu considero como um valor qualquer, né? Não preciso derivar, porque eu estou derivando em x. Aqui vai dar zero, por quê? Porque aqui na sequência eu estou fazendo essa função aqui, derivada em x, como aqui é um número fixo, vai dar zero. Eu tinha falado agora há pouco sobre dar zero, mas não é sempre que tiver y que vai dar zero, não é isso não. Na verdade, vai dar zero quando você tiver a constante
Quando tiver y, como você está derivando em x, você vai considerar como um valor constante ali a seguir sendo copiado, né? No caso, e elevado a y, você está derivando em x, ele é um número que está acompanhando aquela derivada. Então, se você tivesse um número acompanhando a derivada, o que você ia fazer? Você não ia manter aquela constante para depois multiplicar com o expoente, né? Então, o expoente ali que tombou, né, do x, que era 1, ficou aqui na frente. Ele vai ficar sendo multiplicado a esse e elevado a y, que eu considero como uma constante, porque eu estou derivando em x, tá? Agora, quando eu faço a outra função derivada em y, que é a primeira função que depende, né, do xy também tem. Agora é ao contrário, eu vou prestar atenção no y, estou derivando em y. Então, como eu estou derivando essa função em y, o que vai acontecer? Qual que é a derivada, né, de 2x? Nesse caso, eu não estou derivando em x, eu estou derivando em y. Então, nesse caso, eu não tenho, né, aqui y para derivar, vai gerar aqui como se fosse uma constante para mim, então ele vai ficar o zero. A derivada da constante vai dar o zero. E a derivada de EY em Y é o próprio EY, porque é a regra da potência das derivadas, tá? Então, quando você tem, né, uma letra e você está derivando em outra, você considera como uma constante. Aí, nesses casos, sim, vai dar o zero, porque você vai considerar o 2x como uma constante, porque você está derivando em y. Então, é como se fosse um número fixo ali para você. Esse número fixo, né? Como não tem y nessa parte, para você deixar ele ao lado sendo multiplicado, você vai considerar a derivada da constante, que vai dar o zero, e a derivada da potência ali elevado a y vai dar a própria y. Qual a conclusão que a gente chegou aqui, né? E vezes EY deu o próprio valor, mais zero, então aqui deu EY embaixo, né? Tinha dado zero, mais EY, que deu o próprio EY. Nós chegamos à conclusão, né, da segunda parte, que nós precisamos, né, para mostrar que é uma equação diferencial exata, que seria a igualdade dessas derivadas, uma em x e a outra em y. Então, quando você derivou a função xy, né, uma em x e a outra em y, você chegou à conclusão que elas são iguais porque as duas deram e elevado a y. Portanto, ela é um EDO do tipo exata. Então, nós identificamos que é um EDO do tipo exata, e agora a gente partiria para resolver, né? Então, é o exemplo que a gente vai fazer de resolução que eu vou trazer para vocês no próximo vídeo. Nesse vídeo eu mostrei como identificar. Primeiro você teria que identificar a estrutura algébrica, que seria essa estrutura geral aqui. E depois você teria que também, deixa eu voltar aqui mais para o início dos nossos slides, que mostra os dois passos, né? Os dois passos que nós seguimos. Essa estrutura algébrica, né? É uma função xy derivada a x e outra função xy derivada em y. Aí você tem que verificar se satisfaz essa estrutura algébrica equação, e aí não é o suficiente, tem que passar para o segundo passo, que seria a identificação daquelas duas funções, né, que você encontrou na estrutura algébrica, uma derivada em x e a outra derivada em y. Lembrando que as duas funções, elas dependem de x e y. Esses y e x que aparecem aqui é só para diferenciar que são dois f's distintos. Você também poderia usar, no lugar desses f's y e fx, mn, como uma forma de diferenciar as duas funções. E aí a gente fez aqui o passo a passo, mostrou que para essa equação aqui que foi dada, né? Essa estrutura aqui, nós comprovamos os dois passos, né? Fizemos aqui com as manipulações para mostrar que tinha a estrutura algébrica, né? Para ser uma equação diferencial exata, e também tinha a igualdade da derivada em x e em y das duas funções que nós encontramos na frente do dx e do dy, ok? Então, aguardo vocês na próxima aula com um exemplo de equação diferencial exata. Um forte abraço a todos e até a próxima.